Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Ele é o segundo vídeo do estudo da Gênese. Fizemos uma abertura, uma introdução semana passada e vamos agora dar continuidade. Quero conversar algumas coisas antes. Primeiro, algumas regras e algumas coisas, como vai funcionar, está lá no primeiro vídeo. E eu quero dizer que é um costume dos espíritas sempre fazerem uma oração antes de qualquer atividade. Eu escolhi fazer a oração antes de iniciar o vídeo. Eu faço a oração, peço ajuda aos espíritos, me concentro, melhoro minha energia e aconselho que vocês façam uma pequena oração. Ou se já tiver tranquilo, se já tiver sintonizado, nem precisa fazer. Eu só queria deixar essa observação, tá bom? A Gênese, ela é uma das obras básicas, eu vou repetir isso nos primeiros vídeos, é uma das obras básicas da doutrina espírita, que fala dos milagres e das predições segundo o Espiritismo. Dos milagres e das predições segundo o Espiritismo. É uma obra muito rica. Às vezes a gente pensa que a palavra Gênese vai falar só de formação do mundo, só do início. Não, aprofunda em fluidos, aprofunda na avaliação dos milagres. É uma obra muito rica para se aprender muita coisa. Hoje nós vamos concluir a introdução do livro, que foi feita semana passada. E vamos dar início ao outro capítulo, que é Caráter da Revelação Espírita. Caráter da Revelação Espírita. Esse novo título, Caráter da Revelação Espírita, deixa eu pegar aqui. Esse tópico ele proporciona uma ótima base para a compreensão da doutrina espírita. Uma ótima base. Eu estou lendo aqui um negócio que eu mesmo escrevi. Eu às vezes escrevo para dizer na hora e vou aqui lembrar. É uma ótima base para a introdução. E mesmo nós que já convivemos com a doutrina espírita, rever isso é muito bom. É muito bom. Entendeu? Eu estou reestudando, eu já estudei a Gênese uma vez. E estou revendo e vai aflorando muita coisa, muito boa. Relembrando muita coisa. Certo? Então, nós vamos concluir a introdução que nós deixamos aqui nesse parágrafo da página 13. Né? Lembrando que esse texto que eu leio, essa versão do livro que eu leio, está disponibilizado na FEEB, no site da Federação Espírita Brasileira. Se quiser acompanhar o texto certinho, né? É só baixar esse livro, que é a tradução de Guilom Ribeiro, que está lá no site da Federação. Se alguém quiser também me pedir, eu envio por e-mail, certo? Eu envio por e-mail, porque eu já tenho ele baixado aqui. É só deixar o comentário aí no vídeo. E é bom que vocês deixem dúvidas, comentários. Eu já falei isso no primeiro vídeo, para a gente poder debater depois, ok? Qualquer coisa que ficar de dúvida, escreva aí, que eu levo uma semana olhando os comentários daquele vídeo, para ver se tem alguma novidade para responder, tá bom? Eu vou lendo uns trechos e fazendo comentário. Então, estamos aí no parágrafo, já chegando no fim da introdução. Faltam 3 parágrafos para o fim da introdução. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, iniciou a doutrina em 1857. O Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou seu primeiro período decenal. Quer dizer, em abril de 1867, o Livro dos Espíritos completou 10 anos. Né? Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases o livro assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da
progressividade do ensino dos espíritos. Então, ele está dizendo aqui que durante esses 10 anos o livro foi completado e rediscutido pelos espíritos. A gente sabe que a primeira versão do livro dos espíritos teve 500 e poucas, 508, se eu não me engano, 508 perguntas. E depois, na versão de 1867, ele passou a ter 1019 e a versão atual. Os espíritos fizeram isso para deixar aquelas primeiras ideias se assentarem na nossa consciência, principalmente daquele grupo que conduzia o início da doutrina, e depois teve essa complementação. Aqui, ó, em virtude da progressividade, né? Os ensinos foram progredindo. Nós estamos falando aqui do Livro dos Espíritos, estamos estudando a Gênese, né? Na introdução. Porque o vídeo passado já vinha desse raciocínio. Quem vai acompanhar todos os vídeos vai ser legal. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu. Precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Esse resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Então, Kardec está dizendo aqui que ele pode elogiar o livro, pode elogiar esse fato de não ter havido nenhuma correção do livro, apenas complementações e enriquecimentos, porque ele diz que o livro não é dele. O livro é da espiritualidade. Então, é o livro que deu início à doutrina. Nós sabemos que depois do Livro dos Espíritos, como eu mostrei no primeiro vídeo, vieram mais 4, que faz a base, que a gente chama de Pentateuco Espírita. Depois vieram as revistas espíritas, vieram outros livros, obras póstumas, muita coisa que Kardec escreveu, obras complementares de André Luiz, de Emmanuel, mas a base são esses 5 livros. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas. Eu vou dar um tempo para falar sobre isso aqui. Ele está dizendo aqui antes que essa obra, apesar de Kardec ter redigido muito ela, baseada nos ensinos dos Espíritos, ele diz que pode tranquilamente dizer que ela é uma obra segundo o Espiritismo, porque ele tirou tudo dos ensinamentos dos Espíritos. Agora, eu quero falar aqui quando ele fala de algumas teorias hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina responsabilidade delas. Olha só o que ele está dizendo. Tem algumas coisas nesse livro que são hipóteses. Hipóteses que Kardec levantou. São poucas coisas hipotéticas. Mas ele chama a atenção que nesse momento a gente entenda que são hipóteses que Kardec criou. Eu mesmo pensei comigo, até botei aqui no meu rascunho, por que Kardec não consultou os espíritos? Por que Kardec não consultou os espíritos se essas hipóteses são verdadeiras ou falsas para ele eliminar? Por quê? Eu mesmo me fiz essa pergunta. Eu estudo assim. Aqui, eu escrevi aqui, ó, de lápis, tá vendo? Eu estudo assim. Então,
Eu busquei essas informações, né? Eu sempre vou atrás no Google, no YouTube. Kardec, porque eu também já fazia essa ideia. Os espíritos não deram a doutrina de mão beijada. Os espíritos não deram aquele pacote fechado. A doutrina ela foi revelada sempre com os esforços das pessoas envolvidas, sempre com a curiosidade, com o desenvolvimento passo a passo. Os espíritos sempre deixaram o crescimento daqueles que estavam buscando conhecer, para assim ir revelando gradativamente. No início, a doutrina começou com as mesas girantes. Os espíritos podiam chegar através de um médium e dizer, não, isso aí é assim, foi por isso, a causa é essa. Não, eles deixaram a investigação, deixaram a curiosidade, deixaram métodos arcaicos e difíceis de comunicação, como as batidas, né? Uma batida letra A, duas batidas letra B, aquelas coisas que quem já estudou um pouquinho sabe. Eles deixaram essa dificuldade até chegar na facilidade da escrita, da psicografia ou da psicofonia. Então, eles deixam essas hipóteses, porque, como vamos ver ao longo do estudo, são coisas mais profundas que eles deixaram para a gente pensar muito antes, amadurecer nosso raciocínio. Né? É como aquele pai, aquela mãe que, ao invés de deixar as coisas fáceis para o filho, deixa ele tentar. Né? Deixa ele tentar. É por isso que Kardec não ficou fazendo todas essas perguntas de hipótese aos espíritos. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espíritas hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nessa obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. Na época, a Revista Espírita, ele sempre escrevia, ele sempre colocava suas ideias, suas filosofias, tentando explicar, tentando descobrir. Né? A revista, muitas vezes, representa para nós um terreno de ensaio. Vamos chamar de rascunho, né? O rascunho do que ele queria anexar à doutrina, ele discutia nas revistas espíritas, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutiva da doutrina. Então, antes dele considerar como parte da doutrina, ele discutia, deixava dar conhecimento, lançava as ideias na Revista Espírita. Encerramos assim, gente, a introdução do livro. E vamos iniciar agora o capítulo que fala o caráter da revelação espírita. Eu quero primeiro falar sobre esse título, a palavra caráter da revelação espírita. Qual o sentido dessa palavra aqui, nessa frase? Eu busquei no dicionário compreender os vários sentidos da palavra caráter, e o que se encaixa nesse contexto é a qualidade distintiva, né? É a qualidade da revelação que distingue ela de outras ideias religiosas. É a qualidade própria da doutrina espírita. Qual é o caráter dessa religião, filosofia e ciência, que é a doutrina espírita? Então, é o que ela, vamos pensar assim, é o que ela veio trazer de novo, de diferente das propostas que vieram antes dos paradigmas religiosos anteriores, né, que sabe que teve o catolicismo ao longo dos séculos e depois Martinho Lutero lançou o protestantismo e desenvolveram também outras ideias, tudo muito útil, tudo muito necessário para cada época, apesar das interpretações erradas da mensagem do Cristo. E a doutrina espírita, como trabalho do próprio Cristo, veio esclarecer muitas coisas no momento certo. Então vamos lá. Começando este capítulo.
Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Aqui são as perguntas que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Se ela pode ser considerada uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? Eu gosto muito disso. Em que base os espíritas podem considerar a doutrina espírita autêntica? Isso que a gente estuda é verdade por quê? Eu já fui muito questionado nisso, tanto pessoalmente como nas lives. Por que você acredita na reencarnação? Por que você acredita na doutrina espírita? Isso a gente vai debater. A quem e de que maneira ela foi feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? Está perguntando se essa revelação é apenas no sentido religioso, ou se ela é produto do ensino oculto vindo do alto, que ele fala da espiritualidade superior, ou de Deus. É absoluta ou suscetível de modificações? Ela é absoluta, fechada, aceite sem perguntar, ou ela é suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Aqui ainda é outro questionamento. Qual a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Porque Kardec fala dos espíritos que são falíveis. Então ele está perguntando qual a autoridade se eles não são infalíveis? Qual a utilidade da moral que pregam se essa moral não é diferente, não é diversa da do Cristo já conhecida? Por que a doutrina espírita fala de uma moral se ela já foi dita pelo Cristo? Quais as verdades novas que nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo, em sua consciência, tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos. Então essas são as questões que vamos tratar aqui nesse capítulo. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, velum é véu, e daí derivou a palavra revelare. Significa literalmente sair de sob o véu. Tirar o véu é revelar. Tirar o véu que esconde é revelar. Então, esse é o sentido da palavra. E, figuradamente, a palavra é descobrir, dar conhecimento uma coisa secreta ou desconhecida. Olha que ele não fala de uma coisa criada, ele fala de uma coisa desconhecida. Quando os homens das cavernas descobriram o fogo, eles não criaram nem inventaram. Eles descobriram o fogo. Foi revelado esse fenômeno da natureza. Continuando aqui. E figuradamente descobrir, dar conhecimento a uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Ignota, essa palavra, eu sempre busco essas palavras no dicionário. Ignota significa desconhecida, ignorada. Então, a revelação se emprega a respeito de qualquer coisa ignorada, que a partir de agora vai ser divulgada. Isso é uma revelação. E é justamente isso as coisas que a doutrina espírita traz. A doutrina espírita não inventou reencarnação, não inventou mediunidade, não inventou pluralidade da existência dos mundos. Tudo isso são verdades que sempre estiveram aí, e ela veio
explicar, revelar essas coisas com clareza. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. Então está aí. Todas as ciências são revelações, porque nenhuma delas cria, né? Cria hipótese e depois vai para a confirmação. Sendo verdade, torna-se uma revelação. A geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo e etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Então, esses cientistas, esses homens de gênio, foram reveladores. E no caso da doutrina espírita, os espíritos superiores, aos quais estão a serviço do espírito de verdade, inclusive isso está na Bíblia, foram os reveladores da doutrina. Kardec foi um organizador, um pensador da doutrina, né, mas elas vieram da inteligência dos espíritos, do conhecimento dos espíritos. Né? A característica, já estamos aqui no tópico 3, né? O tópico 3 desse título, Caráter da Revelação Espírita. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Então, para ser uma revelação, ela tem que ser uma verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Então, não se revela alguma coisa falando uma coisa falsa ou uma coisa errada. Deixa de ser revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. E como temos, né? E como temos ensinamentos equivocados em nome de Deus? Como temos coisas erradas, né, dentro dos ensinamentos religiosos? Então deixa de ser revelação. O Espiritismo, aqui eu não estou lendo, não estou lendo minhas observações aqui. O Espiritismo é um conjunto de revelações de verdades da natureza até então desconhecidas. Verdades da natureza. Quando eu falo do fogo, é uma verdade da natureza, do átomo, da energia atômica, da energia elétrica. Nada disso foi criação, foi revelação. Revelação. Item 4. Qual o papel do professor diante dos discípulos, diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor é um revelador. O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àquele que vem depois. A ciência é um conjunto de conhecimentos feito por muitos homens, um sempre acrescentando ao do outro, sempre acrescentando ao longo dos tempos, e aquela acumulação de conhecimento se torna uma ciência. O ensino, olha que ele fala aqui de observações aproveitáveis, porque muitas observações deixam de ser aproveitáveis, né? Não serviu para nada. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem. Há outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Então, o ensino, o que é ensino? O que é ensinar? É revelar para outro coisas que eles não sabem. Isso é ensinar. E é isso que os espíritos vieram fazer conosco, essa coisa tão importante da nossa realidade de vida, a vida espiritual, as coisas que acontecem fora do nosso corpo quando a gente desencarna, né?
quando a gente morre no sentido popular da palavra, quando a gente morre, essa realidade nossa. Eles vieram nos ensinar coisas que nós ignoramos. Se vocês ouvirem um latidozinho aí, é da minha cadela. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É um revelador primitivo. Olha que ele já está falando aqui do revelador primitivo, que descobriu por si mesmo. Traz à luz que pouco a pouco se vulgariza. Quer dizer, vulgarizar é se tornar popular. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu preferi continuar lendo, porque vai acrescentar no comentário. Essas pessoas de gênios, eu não gosto de usar essa palavra homens, igual no Evangelho tem o homem de bem, eu gosto de falar pessoa de bem, para ir quebrando esse machismo secular que nós temos. Então, essas pessoas de gênio, quem são? E por que são pessoas de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? O que é feito delas, dessas pessoas? Notemos que, na sua maioria, traz ao nascer faculdades transcendentes de alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. O que é uma coisa inata? É uma coisa que nasceu com a pessoa. Então, esses homens, essas mulheres também, trazem conhecimentos inatos. Ao nascer, já vem com um conhecimento. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Então, essas pessoas de gênio são seres humanos. Nascem, vivem e morrem. Foi assim com Freud, com Thomas Edison, com Galileu, com Copérnico, com Einstein. São pessoas. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Já trouxeram coisas, né? Imagine um homem como Copérnico e como Galileu, naquela época, sem tecnologia nenhuma, descobrirem que a Terra era redonda e que ela girava em torno do Sol e que não era o centro do mundo. Espíritos de gênio que já traz muito conhecimento de outras encarnações e do aprendizado no mundo espiritual, né? Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Para os ateus, para os materialistas, vai ter que dizer isso. Ele nasceu com um cérebro mais privilegiado, com maior número de neurônios, que a gente sabe que não é. Eles buscam explicações assim. Foi desenvolvido, incentivado quando criança, e a gente vê que em muitos casos não são. A gente vê crianças de 5, 6 anos tocando piano divinamente. Tem até os trejeitos dos grandes pianistas, né? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que outro. Então ele faz aqui uma comparação. Ele não teria mais mérito de um legume que nasce melhor e mais saboroso do que outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhe deu uma alma mais favorecida do que a do comum dos homens. Quer dizer, favoreceu ele com a inteligência maior, com a alma mais privilegiada. Seria isso? Isso para as hipóteses materialistas, né? Para as hipóteses materialistas. Esse preâmbulo aqui, gente, a gente está fazendo Kardec gosta muito de usar essa tática como um convencimento para dizer para a gente, olha, o que você vai ler aí na frente é uma coisa que tem credibilidade. Ele gosta de fazer isso sempre nos seus comentários. Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. Se Deus beneficiasse a uns e não a outros, não seria um Deus justo? Deus dá inteligência, habilidade mais a um do que a outro, um grande pintor, um grande poeta, até um esportista, um jogador fenomenal. Se Deus desse aquela habilidade para ele,
Seria injustiça não dar a todos, né? A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. A única explicação justa e amorosa para que uns tenham já nascer numa condição de vida melhor, seja de suas capacidades, de seus talentos, ou seja no ambiente, na família, no lugar em que nasceu, são as suas aquisições em vidas passadas, porque não nascemos uma vez só. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo e, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Então, ele já progrediu, ele já adquiriu conhecimento mais do que outros, por isso eles sabem mais. Encarnando, traz o que sabe. E como sabe muito mais do que os outros, e não precisa aprender, é chamado de homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. A gente comentou isso. Claro que Deus não vai dar privilégios, senão ele estaria dando facilidades a um e não a outros. É como se um professor numa sala de aula fizesse uma prova bem fácil para uns tirar nota e não a outros. Ensinasse coisas especiais a um e não ensinasse a sala toda. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Os homens, as pessoas progridem incontestavelmente por si mesmo e pelos esforços da sua inteligência. Olha só, progridem pelos esforços próprios de sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Então ele está dizendo que se os espíritos não recebessem essas ajudas enviadas pelo próprio Jesus Cristo, enviadas para nos dar impulsos, nos revelar essas coisas morais e intelectuais, nossa evolução seria muito, muito mais lenta. É como diz o Livro dos Espíritos, estaríamos só evoluindo por força das coisas. Se uma pessoa vai lhe ensinar a fazer algo, consertar um carro, fazer uma comida, se você for tentar sozinho, você vai tentar várias vezes até acertar. Mas se a pessoa chega e já lhe ensina, faz assim, faz assado, você faz. Você pode até melhorar depois o método dele, mas você já sai na frente com o seu conhecimento. Já aproveitou o conhecimento acumulado de outras pessoas. Todos os povos tiveram pessoas de gênio, surgidos em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Então ele está falando aqui das ciências que ele citou, a geologia, a química, a física, a astronomia, e está falando da doutrina espírita como também uma revelação. Ok, pessoal, eu tenho a proposta de deixar os vídeos sempre em torno de 30 minutos. Vamos encerrar aqui, paramos nesse capítulo Caráter da Revelação Espírita, no item 6, né? Paramos no item 5. Vamos começar o item 6 no próximo vídeo. Eu convido vocês a realmente ganhar interesse de estudar esse livro, porque será de um investimento muito, muito grande para cada um. Um investimento no conhecimento das coisas de Deus, trazida com muito raciocínio, com muita lógica. Tá bom? Vamos estudar. Será um longo estudo, provavelmente mais de um ano, mas jogarei esses vídeos aí. Um grande abraço a todos. Hoje eu botei aqui a novidade do emblemazinho do GEVEC. Para quem não conhece, GEVEC é um grupo espírita virtual, Esperança e Caridade, que eu faço parte, criado e dirigido por um amigo, Herman, lá de Belo Horizonte, e que tem uma turma muito boa, que está estudando a doutrina aqui com esses vídeos,
e que conversamos, já estudamos o Livro dos Espíritos todo, encerramos pelo Skype, e que dessa vez eu resolvi fazer pelo YouTube para ficar aí registrado na internet. Um abraço, pessoal, até o terceiro vídeo.